Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca. Estamos juntos para mais um vídeo, mais um review. E hoje é o review do volume 2 do box Homilética do Gilton Moraes. Nós já apresentamos o volume 1 e o volume 1 traz assim, um entendimento muito grande para você preparar o seu sermão, para você preparar uma mensagem, né? É a preparação da mensagem até chegar no púlpito. Inclusive, não só a preparação do sermão, mas a própria preparação do pregador. No volume 2 do livro Homilética, do box Homilética, né? É o melhor material de homilética que nós temos em português, foi feito por um brasileiro. A gente vai aprender como transmitir a mensagem por meio do sermão, por meio daquilo que foi preparado, né, para que você possa transmitir a mensagem do evangelho. E é um grande problema que muitos pastores e pregadores têm enfrentado, porque muitas das vezes para preparar o sermão, por conta da quantidade de materiais, muitas das vezes até sermões e esboços prontos que nós encontramos por aí, a pessoa consegue preparar bem o seu sermão, mas na hora de transmitir a mensagem, de colocar as palavras, de desenvolver o pensamento ali no sermão, a pessoa acaba se atrapalhando, né? Extrapola do tempo, usa palavras inadequadas, foge do tema que foi proposto ali no sermão. Então, o Gilton Moraes ele traz 400 páginas de ensinamento para o pregador, para o ministro do evangelho, para a pessoa aí que transmite a mensagem da cruz, para que ela possa colocar em prática isso no púlpito, para que possa alcançar o ouvinte, né? Então, capa brochura, volume 2, a gente já mostrou o volume 1, né? O meu tá bem surradinho porque eu coloquei dentro da minha mochila e eu li esse livro no ônibus. Fazia leitura no ônibus. E aí tomei uma chuva um dia, ele deu uma molhada aqui, mas o conteúdo tá aqui para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir. E o review do volume 1 tá na descrição do vídeo também. Então vamos lá. Capa brochura. Eu achei de toda a vida poderia ter feito capa dura esse material, gente. O conteúdo é muito rico, né? Mas, para ficar mais acessível no preço, colocaram capa brochura, ficha catalográfica, dedicatória, prefácio. Prefácio muito importante. Feito pelo Itarmi Neves de Souza. Sumário. Então aqui tem todos os tópicos que são trabalhados, né? Capítulo 1 vai trabalhar encurtando a distância. 2, a busca da forma adequada. E o 3, pregação, um relacionamento. Mas aí a gente tem vários capítulos, né? Agradecimentos. Introdução, que é muito importante. Parte 1, encurtando a distância. E aí ele já começa dando aqui uma lavada, né? Há um grande abismo entre o texto bíblico e a realidade do momento. A verdade que o pregador tem a comunicar às pessoas que estão no templo para cultuar ao Senhor e ouvir a sua voz. Essa realidade faz o pregador, com sua mensagem, o responsável em unir dois mundos, encurtando a distância entre o púlpito e os ouvintes. Mantenha-se consciente de que antes de ser pregador é um adorador que vive para servir e adorar no púlpito. Gente, ele é muito pastoral, ele é muito prático, né? Então ele traz a introdução da parte 1 e ele já começa aqui o primeiro capítulo da primeira parte, o compromisso do pregador. Só quem é capaz de assumir e cumprir os sérios compromissos do pregador tem condições de pregar como porta-voz do Senhor. Então aqui ele já aborda a questão do compromisso do pregador. Eu achei muito interessante porque ele vai trazer o compromisso que o pregador tem com a palavra, de ser um praticante, de viver a palavra, né? Então a pregação autêntica tem os fundamentos da sua teologia respaldados pela experiência de conversão do pregador. Então o pregador não ser apenas um pregador, mas um praticante da mensagem que ele vai pregar. Então esse capítulo é muito importante. Aí ele vai mostrar aqui a questão da preparação do sermão, né? Ele volta aquilo que foi trabalhado lá no primeiro capítulo, no primeiro volume, perdão. E aí ele desenvolve aqui um pouco sobre isso, né? Da preparação, texto base. Ele traz aqui algumas dicas sobre a unidade do sermão, compromisso, caso houver algum imprevisto de mudança. Então ele dá uma recapitulada aqui
Como com Deus e com os ouvintes, é a parte 2. Somente vivendo diante do Senhor da palavra somos qualificados por Ele a comunicar a sua palavra aos ouvintes. Bons pregadores sabem que precisam viver com Deus e com os ouvintes. E aí ele traz a importância, né, de conhecer as pessoas da igreja, os pastores conhecer suas ovelhas, as necessidades da sua ovelha, que elas precisam. Então, ele traz tudo isso aqui nessa parte, achei muito legal, achei muito importante. A diagramação é a mesma do volume 1, uma letra muito confortável, espaçamento bom. Aqui abaixo tem as referências de materiais que ele usa, né? Diante dos ouvintes, na presença e na força do Senhor, temos autoridade para pregar com coragem e autoridade. Perante a injustiça não podemos nos calar. O mundo precisa da voz profética que denuncia o erro e aponta o pecado. E no final de cada capítulo, aquelas perguntas para revisão, que é muito importante, né? No púlpito e no culto. E aqui nessa parte, nesse capítulo 3 da primeira parte, ele vai trazer como o pregador deve se portar no culto. O pregador, quando chega ali no culto, do momento do louvor e das outras... tudo aquilo que for feito no culto, ele deve participar. Não deve ficar ali inerte, né? Porque é importante ele também receber. Então, o culto não é uma apresentação artística. Pregação é mais que palavras. E aí o 4, o momento da palavra. Então ele vai trazer aqui como a gente deve atuar ali nesse momento, né? Olha só, o rádio, a TV e a internet alcançam facilmente as pessoas, e nós, pregadores da palavra, precisamos ser sábios em aproveitar tais oportunidades para a comunicação da mensagem. No último dia de uma série de conferências, um jovem perguntou: pastor, qual é o seu endereço? Quando o pregador lhe deu o número da sua caixa postal, o jovem devolveu: não, pastor, qual o seu endereço eletrônico? Por meio da internet que conecta as pessoas ao mundo todo, a mensagem da palavra tem sido transmitida. E interessante usar até recursos também, igual a gente faz aqui no canal. A gente posta também mensagens, pregações, enfim, para alcançar as pessoas também. Então, oportunidade para restaurar os ouvintes. Esses tópicos aqui são importantes, porque ele já, nessa frase, ele resume o conteúdo que ele vai trabalhar. Então, no momento da palavra, temos o privilégio de apresentar o amor do Pai que ama tanto o Filho desgarrado, que não apenas fica aguardando a sua volta, mas sai correndo ao seu encontro para amorosamente o receber, perdoar de todo o seu pecado e restaurá-lo à condição de filho. Oportunidade para marcar os seus ouvintes, e sempre no poder do Espírito. Então, muito bacana. 5, comunicando com eloquência. Então, a pregação deve ser eloquente, né? Ele vai desenvolvendo. E sempre com naturalidade. Como a eloquência deve ser vista na pregação? Então, é quando o pregador tem a capacidade de comunicar com ternura sem perder sua autoridade, mesmo pregando uma dura mensagem com forte conteúdo de admoestação. O modo como ele faz é tão especial que as pessoas no auditório o ouvem atentamente. Então, o estilo pessoal de cada pregador, não é ficar imitando os outros, né? Cada um com as suas características. A humildade, mas sempre mostrando autoridade. Então, o caráter da eloquência, como deve ser, a homilética e a eloquência, aliando as duas coisas, a preparação do sermão e a forma como você apresenta esse sermão, sempre com simplicidade, com amor, mas nunca abrindo mão dos princípios, né? E aí ele vai trazendo pontos: evite ser supérfluo, aproveite o momento certo, emoções, vença a ansiedade, fale ao coração. Como aí ele coloca aqui a forma errada de se portar ao púlpito, né, ali no púlpito, a linguagem, a dicção, tons de voz. Gente, é muito legal, ele é muito prático mesmo. As capacitações que o Senhor nos dá, capítulo 6, mais próximo dos ouvintes. Então aqui ele já vai trazer como nós devemos nos aproximar dos ouvintes. Ele cita aqui o exemplo de Jesus, tornando a pregação mais próxima. E aí, quanto mais nós conhecermos o nosso rebanho, maior será a aproximação do púlpito ao ouvinte. E como a gente conhece as pessoas, né?
através dos gabinetes, daquelas visitas no lar, né? Aquele momento de conversa ali com a ovelha. Capítulo 7, equilíbrio, uma questão importante. Então, equilíbrio é importante em todas as esferas da vida, mas na pregação é muito importante. Aqui ele traz alguns pontos com relação a isso. O que vem a ser equilíbrio na pregação? A pregação relevante há não apenas o equilíbrio aparente visto no conteúdo e na apresentação da mensagem, mas o equilíbrio real na escolha dos textos bíblicos. Aí ele coloca aqui, ó, consolidação do lugar da pregação no culto e na vida das pessoas, os sermões se tornam mais atraentes, a atenção do povo é mais facilmente mantida, o pregador é desafiado a desenvolver mais seu programa de estudo, os ouvidos passarão a ter uma admiração especial. Por isso que é importante ter esse equilíbrio, né? Então aqui o gráfico do equilíbrio, os usos de elementos funcionais, o que se deve fazer. Então ele traz tudo isso, alguns cuidados para manter. Olha só, a pesquisa sermônica e a boa comunicação, que ele traz aqui um esboço para a preparação de um sermão equilibrado. Alguns cuidados para manter o equilíbrio no púlpito, também é muito importante tudo isso, né? Considere a velocidade da voz, ser sábio no uso do humor, gesticular naturalmente, a forma como você se porta no púlpito, né? Tomar cuidado ali com forma como se gesticula, equilíbrio inclusive na teologia, no ministério, na vida. Encerramos a primeira parte, 168 páginas. Agora entramos na segunda parte, que é a busca da forma adequada. Agora ele vai trazer os tipos de sermões a ser pregados. O primeiro é o sermão expositivo, tá? Então ele explica o que é o sermão expositivo, o que faz um sermão expositivo, e ele ensina a fazer um sermão expositivo, tá bom? Então, isso aqui muita gente me pergunta, ele dá exemplos de como fazer, ele cita quadros, enfim, ele dá uma aprofundada boa nessa questão do sermão expositivo, que é um dos principais sermões, e ele mesmo coloca como o melhor sermão a se pregar, tá bom? Então, aqui, olha só, ele traz aqui vários sermões que ele produziu, ele coloca aqui o sermão, a passagem bíblica, o sermão, e do lado aqui ele vai colocando os tópicos ali trabalhados, né, a aplicação. Olha só, ele gasta várias páginas fazendo isso, tá? Aí depois aqui ele vai trazer a forma como você deve pregar esse sermão. Gente, é muito legal mesmo, muito legal. Eu achei assim bem interessante. Bom, agora eu até pulei aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Acabei acelerando aqui. Depois no final ele fala o que é pregação expositiva e o que é pregação não expositiva, né? Ele traz essa diferenciação. E aí, muita gente pensa que sermão, os tipos de sermões, né? Expositivo, temático e textual. Mas aí ele traz outros tipos de sermão, como por exemplo, o sermão biográfico. Ele explica o que é o sermão biográfico, quando você trabalha dentro de uma ideia principal ali, onde o personagem bíblico ele é o tema da mensagem. Então ele explica como produzir isso. Ele também acha um tipo de sermão muito legal para se pregar. Então ele explica como fazer, como não fazer, como desenvolver. Muito legal também, né? Ele vai ensinando passo a passo, tá? Depois ele vai trazer, olha só, sem preocupação com os tópicos. Pregar um sermão narrativo não é se livrar de uma preocupação com os tópicos, mas encontrar a forma eficaz. Então aqui agora ele traz aqui também um pouquinho desse sermão, onde o sermão traz uma narrativa, né? Também que é uma boa ideia para se fazer um sermão. Gente, depois desse sermão narrativo aqui que ele mostrou, ele traz também o sermão monólogo, que eu achei muito legal. Né? É você se colocar no lugar de um personagem e trazer ali de uma forma monóloga, né? Interessante, eu nunca tinha visto esse tipo de sermão. Não lembro se eu já ouvi um sermão de forma de monólogo, mas a ideia é bem interessante também. Ele traz aqui como fazer isso, né? Ele encaixa aqui como a gente trabalha com dentro dessa visão. Ele também mostra pra gente no capítulo 2 o sermão segmentado, que é quando você
usa ali um método ou temático ou textual, tá? Junto com vários cânticos ou hinos que trabalham dentro do tema. Então, por exemplo, você tem um espaço ali de 5, 6 minutos de pregação e aí encaixa um hino no meio. Depois você volta no assunto que foi trabalhado no hino ali. Então é uma ideia boa que ele vai mostrando, olha só. Ele traz aqui uma parte do sermão e aí coloca um cântico no meio, né? Que a igreja, lógico, o grupo de louvor vai estar ministrando ali junto à pregação. Além disso, ele também mostra aqui na parte, ele encerra aqui a parte 2 e a parte 3 ele adentra ainda mais na parte prática, né? Já ensinou como pregar um sermão, né? Ele citou alguns tipos de sermão aqui, né? Expositivo, o sermão biográfico, narrativo, segmentado, monólogo, e agora ele traz aqui uma parte prática, né? Da pregação como um relacionamento, pregando em diversas ocasiões, na alegria e na tristeza, por exemplo, no Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Dia do Trabalhador, Dia da Criança, Dia da Bíblia, Páscoa, batismos, cultos cívicos, aniversário da igreja, consagração do diaconato, ceia do Senhor, mas também momentos tristes, como a morte de alguém, um sermão fúnebre, né? Alguém que está doente, enfim. Ele ensina a ter equilíbrio em todo momento. O pregador precisa ter equilíbrio emocional, precisa, né? E, inclusive ele ensina como preparar um sermão fúnebre, né? Para não ser aquele sermão enfadonho, mas para trazer conforto mesmo. Eu acho que é um grande desafio, né? Pregar num sermão num momento tão difícil como na morte de alguém, né? Talvez um membro de igreja muito querido, enfim. Capítulo 14, quanto tempo pregar? É algo que muita gente pergunta. Minha pregação deve durar quanto tempo? Tem gente que prega 1h05, 1h10, 1h15. Mas ele traz aqui que não é por muito falar. Talvez você vai pregar 25 minutos, mas em 25 minutos você vai pregar muita coisa em pouco tempo. Então é a forma como você prega. Aí ele ensina como pregar mais em menos tempo, né? Ele traz aqui, olha só, objetividade, clareza, base bíblica, conteúdo, modo de ilustração da mensagem, ilustrações e eloquência do pregador. Essas 6 características trazem uma capacidade para prender a atenção dos ouvintes, né? Porque a gente vive um tempo onde as pessoas têm pressa. Então talvez ali você pode usar de efeitos visuais, não tem problema nenhum, mas lembre-se, o importante é trazer um conteúdo que alcance o coração dos ouvintes com base bíblica, sem perder a essência, tá bom? Claro que tudo tem a sua ocasião, né? Enfim, também não é porque um sermão é longo ele vai ser ruim. E também tem muitos sermões curtos que não trazem profundidade. Então tem que ter o equilíbrio e ele ensina isso aqui. Por isso que ele pede para gastar mais tempo no gabinete e menos tempo no púlpito, né? E ele ensina como aprimorar essa comunicação, que é muito importante. A ética no púlpito, capítulo 15 é muito importante. Ele traz aqui alguns pontos sobre o caráter do pregador. Respeito aos ouvintes, a teologia do pregador. Então, por quê? Porque depois ele vai mostrar qual é a falta de ética vista no púlpito, uma pesquisa que ele fez, né? Ou que alguém fez, onde as pessoas mostraram o que seria essa falta de ética dos pregadores. Amar os ouvidos para poder pregar o amor. É muito importante tudo isso. Então, gente, é um material excelente esse volume 2, bem prático, né? Ele ensina também que quando você vai pregar em uma outra igreja, evitar algumas coisas, né? Criticar a denominação A ou B, enfim. Vestir da forma correta. O capítulo 16, que é o desfecho da pregação. Porque sempre ao final da pregação é importante ter o apelo, né? Então ele explica essa questão do apelo. Muita gente não gosta, mas boa parte, eu como um bom batista, né? A igreja que eu faço parte, nós temos sim apelo todos os cultos, para que as pessoas tenham a oportunidade de demonstrarem e, de fato, ali, as pessoas elas respondem à mensagem, né?
Então tem aqui a forma como fazer o apelo, ele ensina tudo certinho aqui. Então isso é muito importante. Então finalizamos aqui na página 400 com as referências bibliográficas. Este é o volume 2, Homilética do Púlpito ao Ouvinte, na minha opinião, melhor material, o box com 3 volumes, do Gilton Moraes, de homilética, o melhor material de homilética que nós temos em português, e eu recomendo para vocês. Em breve nós vamos fazer o review do volume 3, e aí a gente vai montar uma playlist para que você possa assistir os 3 aí, vai ser bem legal. Na descrição do vídeo já tem o review do volume 1, esse é o volume 2 em breve. O volume 3, do Ouvinte à Prática, Gilton Moraes, uma publicação da Editora Vida.